Bom dia a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as configurações de cada entrada do mapeamento que a gente fez no índice futuro. Se você não viu como a gente faz o mapeamento, peço que você dê uma olhadinha no vídeo de ontem para você entender como a gente faz a atuação em cima de cada ponto do gráfico. Aqui você nota que a gente fez a máxima e a mínima do dia, tá? E pontos de interesse dentro do intraday. Aqui estão pontos em aberto ainda que podem algoritmos vir a fechar essa lacuna de liquidez. Mas vamos se atentar nesse vídeo aos pontos de captura de liquidez para a gente ver as configurações e treinar nossa visão em cima dos pontos certos do gráfico. E para a gente estar abrindo operações de maneira eficiente, com baixo risco e de alta probabilidade de ganho. Estou aqui no gráfico de 15 minutos. Eu vou passar para o gráfico de 1 minuto e a gente vai acompanhar junto, desde o começo do pregão até as oportunidades que apareceram, né, pessoal? Vou reduzir para o gráfico de 5 minutos e vamos apagar essas marcações e vamos fazer junto como a gente chegou até nesses pontos, entender qual que é a movimentação do índice e o que ele veio buscar. Bom, o que nós tínhamos marcado ontem era esse swing high dentro do gráfico diário, que ele fez um movimento de pivô, deixando esse ponto muito relevante para possível captura de liquidez, né? Dentro de piscinas de liquidez em cima desse ponto, né? Então tem stop loss aqui, tá? De players posicionados na venda, acreditando numa possível venda. Também tinha stops posicionado aqui também no decorrer da tarde, tá? Então a tarde é muito relevante, tanto pontos de máxima como pontos de mínima. A gente não tinha marcado esse ponto mínimo aqui, ó, mas também é um ponto que eles vieram buscar liquidez, o algoritmo veio buscar e fez uma resposta boa. Mas tinha um ponto mais relevante aqui embaixo, onde eu me atentei para alvos e para também abertura de liquidez. A abertura do mercado ela se dá no índice mais forte, capturando essa primeira liquidez da parte da tarde, fazendo uma resposta até esse rebalanço do gap de abertura no 50%. Essa primeira operação, nota que o preço faz uma alta mais forte, vem caindo, entra para dentro da zona e tenta sair de volta nesse candle mais forte, mas é logo os vendedores mostram a atuação. Nesse momento eu faço a marcação do Fair Value Gap, mostrando que ali tem um interesse por preços mais baixos e que o algoritmo venha a equilibrar esse preço. E justamente o que aconteceu quando o preço ele retorna a esse rebalanço, ele faz esse nosso sinal de entrada, que é um Candle Doji ou Pin Bar, de acordo com a análise Price Action, e ele justamente nos dá a entrada no ponto mais baixo desse doji. O stop de 150 pontos, uma parcial de 300 pontos, que é o 2 para 1, que já pode estar fechando a operação também, ou pode estar levando até o alvo, que é o gap de 50%. Nesse caso, você pode traçar na mínima desse ponto, já está o suficiente, desse movimento, onde também tem liquidez. O que eu fiquei preocupado nessa movimentação foi justamente essa lacuna, tá? Mas essa rejeição aqui dessa barra me deu o sinal de entrada para a gente estar levando esse trade até o rebalanço do gap de abertura. Bom, esse é o primeiro sinal de trade, então a gente tem que sempre se atentar aos movimentos de captura de liquidez. E após o preço ele atingir o rebalanço, no 50% do gap, ele não mostra nada, ele só mostra essa intenção, também esse fair value gap, só que é de 1 minuto, onde ele não é fechado nenhuma vez com barra fechada, então ele não mostra nenhum sinal de entrada. Nota que a vela teve o fechamento mais abaixo, então eu desconsiderei essa entrada. O trade foi bom, foi até uma outra captura de liquidez, que era num ponto marcado também de um topo relevante de um pivô. E nessa chegada nesse ponto aqui, é justamente entre 10 e 20, após a abertura do pregão e após e próximo à abertura do mercado americano.
Então às 10h27 ele já me mostra uma barra forte. Eu fico um pouco receoso em entrar nessas operações devido a alguns minutos antes da abertura de Nova York, onde pode ser uma, uma manipulação para o preço continuar subindo depois dessa forte alta, tá, que ele teve logo na abertura, após a abertura do mercado à vista das ações brasileiras. Mas podemos marcar já esse primeiro order block, que é um sinal também de entrada. Daria para entrar aqui. Nós tínhamos um Fair Value Gap criado, onde essa barra de oferta ela anulou totalmente esse Fair Value Gap, acontecendo um rebalanço. Poderia já estar pensando em preços mais baixos. Após a abertura do mercado americano, o mercado faz mais uma barra forte também, fazendo um pivô de baixa, rompendo fundos. E com o fechamento de barra, rompeu esse fundo mais relevante que fez essa alta, voltando para dentro da estrutura de swing. Tá? Também deixa para nós um ponto de entrada, dessa vez agora de continuidade, já tinha um pronto de confirmação para a gente ficar atento nesse local. E após isso, após a abertura do mercado americano, os algoritmos mostraram que vieram com força, principalmente nessa rejeição de barra aqui. Poderia estar fazendo a entrada no toque desse bloco de ordens que foi mitigado. Nós tínhamos alvos claros, que seria esse alvo aqui. Um alvo da lacuna de preço justo, onde o algoritmo tendia a vir reequilibrar, justamente ele veio no 50%. Já poderia ser um alvo dessa operação. Se você não pegou no primeiro, pegou no segundo, stop estaria de 150 pontos. Stop um pouco caro, mas é pela volatilidade pelo horário. O alvo cravado dentro daquela região de liquidez, de um Fair Value Gap. Então aqui a gente já zera a operação. Para continuidade desse movimento, depois que ele tocou nesse Fair Value Gap, eu não gosto de estar olhando para a venda ainda, porque ele deixa pontos de liquidez a ser capturadas aqui e aqui em cima. Então esses pontos, após ele busca uma liquidez, ele pode vir fazer esta busca de liquidez. Só que a gente normalmente atenta aos pontos de essa rejeição do preço de fazer novas máximas. E junto com essa rejeição de preço, ele vem caindo e fecha esse desbalanço com o fechamento de barra. Agora a gente pode estar dando uma olhada nas vendas. A minha intenção de venda, a gente olha para o passado, a gente vem e olha justamente essa estrutura de 3 barras, que mostra a intenção do mercado por preço mais baixo, quebrando esse fundo e deixando para nós um Fair Value Gap, tá? Onde poderia estar fazendo a entrada tanto no Fair Value Gap, nos 50%, como na própria barra que causou o desbalanço de preço. Espero estar sendo claro até aqui nas explicações, pessoal. Peço a compreensão de todos, porque os primeiros vídeos a gente vai pegando o jeito. Mas eu quero ser o mais simples possível para você estar pegando esse conhecimento e treinando a visão para operar somente em pontos certos do gráfico. Então, se a gente tem esse viés de baixa para o mercado até aqui, porque ele quebrou uma barra abaixo desse desbalanço que o preço causou após a abertura do mercado à vista. Então, a gente pode estar abrindo uma outra operação nesse ponto. O stop fica um pouco caro, a gente pode estar esperando uma segunda confirmação, que é justamente essa barra forte. Poderia estar abrindo uma operação justamente nesse ponto aqui, diminuindo nosso risco, mas sabendo que tem um fechamento de gap, justamente nesse bloco de 15 minutos, que ele poderia vir como alvo. Então, se a gente tem o alvo em mente e o ponto de entrada e um viés para o índice, então a gente pode estar trabalhando justamente nesses pontos de liquidez, nesses pontos-chave. Aqui o preço toca, só que ele toca com muita intenção de queda. Então aqui poderia ter feito uma compra, mas ela é abortada. Quando esse preço mitiga
com força o bloco e ele rompe, anulando assim esse bloco de demanda de preço, onde poderia ter uma reação. Então a gente não quer ver, a gente não quer comprar aqui, pelo contrário, a gente pode procurar nessa lacuna de preço, esse FVG, uma entrada através dessa recusa do preço voltar para cima. Então o preço joga mais baixo, deixa mais uma lacuna também. São movimentos que já estão mais curtos, porque a gente tem uma liquidez muito próxima aqui. E o mercado já deu uma esticada muito boa. Mas ainda assim ele respeita esse preço aqui e ele respeita esse bloco aqui na frente. Então, a origem dessa liquidez nesse bloco, ele é respeitado mais adiante. Então essa é um pouco do racional. A gente pode estar fazendo operações, se você não fez operações lá em cima, você pode estar fazendo operações aqui embaixo. Ou simplesmente como operação, você já desliga o Profit, desliga o TradingView, seja onde você está operando, e espera para o próximo dia. Espero ter sido claro nessa explicação. Agora eu vou fazer uma leve análise daquilo que aconteceu no mercado ao longo do dia. Já vejo pontos de muita relevância. Depois que o mercado rejeita toda essa zona, noto que ele não consegue mais voltar para cima desse range. Então já vamos deixar marcado esse preço de máxima, justamente desse ponto lateral onde ele toca. E ele faz todo o movimento de baixo com uma intenção muito forte de demanda. Olhando o gráfico de 15 minutos, a gente vê que um gráfico muito forte de absorção dos vendedores a preço mais baixo. E é justamente o que ele faz, ele vem para liquidar os compradores desse fundo da mínima do dia. Eu vou ficar olhando para esse desbalanço, já que essa barra de 15 minutos ela é muito grande. Tá, vou marcar esse desbalanço aqui como uma oferta de 15 minutos. Aliás, ó, esse é um order block. E o desbalanço causado ele está justamente no meio desse bloco. Mas eu vou deixar toda essa região por ela fazer parte também de uma possível zona de volume concentrado, justamente. Então ela pode vir a segurar o preço nessas regiões. Podemos dar uma refinada nesse bloco, podendo marcar o corpo dessa intenção de alta, que quebra logo para baixo com essa intenção. Pontos de desbalanço para fechar. Marcar esses topos do final do dia, junto com esses fundinhos aqui. Se ele construir, que o preço pode vir querer trabalhar em cima, capturar a liquidez e fazer o movimento de queda. Também pode trabalhar dentro desse range e daqui de dentro já partir. Quando ele voltar, a gente pode estar pegando uma configuração de continuidade. Então, esses 3 pontos relevantes, você pode estar marcando no gráfico. Ali para cima, nessa estrutura, nós vamos deixar marcado o nível de OTI, que a gente vai na FIBO, máxima e mínima dessa estrutura, onde a gente tem um ponto de refinado de reequilíbrio de algoritmo de range, onde essa linha laranja é os 50%, justamente está próxima a esse swing high da parte da tarde, onde ele pode estar vindo querer capturar essa liquidez. O extremo desse range justamente está nesse bloco que causou o desbalanço, podemos deixar marcado ele. Para futuro alvo no preço. Região de oferta. E lá para cima também a máxima do dia, mínima do dia. A gente vai estar fazendo
a cobertura do preço ao longo do dia e também lanço vídeos novos para atualizar como é que foi a entrada, como é que é operacional em cima de cada nível de preço. Deixa seu like já no vídeo, pessoal. Se inscreva no canal. Talvez esse vídeo ficou um pouco longo, eu vou dar uma acelerada nele para postar. Se ele tiver um pouco acelerado é porque eu não gosto de vídeo comprido, mas eu tive que adaptar um pouco na explicação para ficar entendível para vocês. Um abraço, até mais.